Paz do Senhor, juventude abençoada. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estudar a preciosa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Jonatas e estou acompanhado aqui de um time de pessoas cheias do Espírito Santo. Gostaria que eles se apresentassem. A paz do Senhor, jovens. Eu sou Maria Lúcia e é um prazer estar com vocês para mais uma EBD. A paz do Senhor, jovens. Eu sou a Débora e é um prazer estar com vocês aqui em mais uma lição. A paz do Senhor, juventude. Meu nome é Gustavo. É um prazer estar com vocês nessa lição da EBD. Muito bem, nós somos da Assembleia de Deus Marcos do Evangelho. Estamos localizados na cidade de Cariacica, estado do Espírito Santo, Brasil. Todos vocês são muito bem-vindos a essa aula. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como tema Davi, o matador de gigante. Se prepara, porque essa aula vai ser muito forte. Não se esqueça de curtir essa aula, compartilhar para o máximo de pessoas que você conseguir. Se inscreva no nosso canal, participe do chat. Se você é nosso visitante, coloca seu nome aí para a gente estar conhecendo você também. Gostaria de pedir ao irmão Gustavo para orar para a gente iniciar essa aula. Senhor Jesus, eu te agradeço por estarmos aqui. Meu Deus, eu peço para que a tua palavra entre em nossos corações. Senhor, faça a mudança necessária. Senhor, para que nós possamos ser moldados e cada dia mais sermos parecidos com Cristo. No nome de Jesus eu te peço. Amém. A paz do Senhor, jovens, eu sou a Rafaela e estou aqui para ler a leitura bíblica em classe que se encontra em 1 Samuel 17, do 13 ao 16, e vamos ler também o 20, o 23 e o 24. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Agora vamos para o versículo 20. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. 23 e 24. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Amém. Nós vamos estudar sobre a história de 2 grandes personagens da Bíblia. 2 personagens que travaram uma luta, uma batalha épica. Davi e Golias. Vocês conhecem bem a história, que trata de um servo de Deus, Davi, e do inimigo do povo de Deus, um filisteu chamado Golias, um gigante. E nós vamos retratar aqui o que essa batalha representa para nós. Que tipo de batalha nós estamos enfrentando hoje? Quem são os nossos Golias? Você está sendo um Davi? Então, vamos nos atentar aí a todos os pontos desta aula e aplicar ao nosso coração cada ensino precioso que o Espírito Santo vai trazer para nós. E eu já quero começar deixando uma pergunta para vocês compartilhar, para vocês comentar aí no chat. Para você, o que é ter uma vida vitoriosa? Responde aí no chat. Bom, eu espero que ao longo dessa lição você alinhe o seu entendimento do que é ter uma vida vitoriosa com Deus. Amém? Gustavo, fala pra gente aí, o que essa batalha de Davi e Golias representa pros jovens e para todos nós nos dias de hoje? Embora essa história tenha sido muitos anos atrás, mas ela é muito atual para os nossos dias e tem grandes significados. Essa batalha significa a guerra entre pecado e nós. A pressão que o diabo faz para nos fazer ceder ao pecado. E ali nós vemos 2 lados. Nós vemos o povo amedrontado com aquilo que o inimigo tem dito, tem afrontado. E Davi, embora ele não tinha capacidade alguma, como aqueles guerreiros, ele teve a coragem, a ousadia, que não é dele mesmo, mas o Espírito Santo encheu de ousadia para enfrentar o gigante Golias. O que representa é você
Você tem vencido os Golias que têm aparecido a você? Todos nós, jovens, principalmente, temos várias propostas, várias coisas que nos oferecem, no celular, no trabalho. Quais têm sido os seus Golias? O que o Golias significa pra você? Então, embora seja uma história que não cita diretamente a relação do pecado, mas olhando pro lado espiritual, isso tem grandes significados. E a gente precisa estar avaliando porque todos os dias o diabo está afrontando e trazendo tentações para que nós possamos ceder. Vamos iniciar aqui entendendo esse como pano de fundo essa batalha, alguns aspectos desse confronto, como que aconteceu. Nós temos então um cenário onde o povo filisteu, o povo inimigo do povo de Deus, enfrenta o povo de Israel e eles, naquela época, as guerras, elas em algumas circunstâncias tinham uma característica diferente. Primeiro os exércitos se posicionavam e eles procuravam realizar um confronto individual. Quem ganhasse essa batalha, a nação que perdesse se sujeitaria a outra nação, sendo servo, escravo, enfim, eles teriam que se submeter a quem ganhasse. Então, nesse contexto aqui, nós temos o povo filisteu, com o seu maior soldado, o gigante Golias, tão temido, afrontando o povo de Deus. O exército filisteu, ele se posicionou no fronte de batalha, o exército de Israel também, e Golias, ele foi aquele instrumento do exército filisteu para poder afrontar o povo de Deus. E ele chama um equivalente ou alguém que estivesse à altura para enfrentar ele nesta batalha, um corajoso. E Golias botava medo em todo mundo. Tanto é, como você falou, o povo de Israel estava amedrontado, desde o rei até o capitão, o menor soldado, assim por dizer, do povo de Israel. Então nós vemos aqui um contexto onde Israel já tinha perdido a batalha. Só pelo semblante deles, pela situação que tinha se desenhado, eles já tinham perdido a batalha. E aí tem um gigante realmente forte, vencedor, maduro, experiente, que passou 40 dias afrontando o povo, de manhã e de tarde, zombando, amedrontando, blasfemando contra o Deus de Israel. Isso de uma forma estratégica para que mexesse com os soldados, e ele conseguiu fazer isso. Israel já estava vencido aqui nesse contexto. E essa estratégia utilizada pelo povo filisteu funcionou. O povo de Israel, que sempre teve Deus como Senhor dos exércitos, estava ali paralisado pelo medo. Não tinha um sequer que tinha coragem, que ousava ouvir o desafio de Golias e enfrentá-lo. Estavam todos ali já esperando o fim. E nesse contexto aparece então Davi, um improvável, que no nosso dia de hoje seria o quê, né? Numa guerra? Um menino, um adolescente que nem passar pelo alistamento das Forças Armadas ele havia passado. Treinamento de guerra? Nenhum. Ele foi o quê? Na ousadia, da coragem, da confiança que ele tinha em Deus. Como que o medo paralisa? O povo ficou amedrontado e eles não conseguiram avançar, não conseguiam enfrentar. Então, assim, como que a gente pode lidar com essa questão do medo? Aí entra totalmente a dependência de Deus. Porque quantas situações nas nossas vidas nos paralisam com o medo? O medo paralisa, gente. É quando você enxerga realmente, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho capacidade e eu tenho que buscar em Deus. Eu não tenho outra alternativa. O medo te paralisou. Então Deus é a resposta de tudo. É buscar no alto a confiança, a resposta, a solução do problema. A força, no caso do Davi. Precisamos de ter posicionamento, uma atitude. Como a gente vai ver mais à frente, que Davi teve esse posicionamento. Frente a um exército experiente que era para ter tomado atitude e não tomou. A atitude deles, na verdade, foi uma atitude inversa, uma atitude covarde. Eles tinham que dar a vida pelo povo de Deus. Eles fizeram um pacto de morrer pela nação deles, mas eles se acovardaram. Então nós devemos aprender com essa história que nós não podemos jamais acovardar. Nós somos filho do Deus Todo-Poderoso, nós somos filhos do Senhor dos Exércitos. Então nós precisamos nos posicionar, tomar posse da armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. A nossa batalha é espiritual. Sabia que a Bíblia tem um segredo de tirar o fôlego? Vocês conhecem, Golias, o gigante mais famoso da história. Era um verdadeiro tanque de guerra humano. E hoje eu vou te contar detalhes que irão explodir a sua mente. Imagina um gigante tão grande que faria jogadores de basquete como o LeBron James parecerem anõezinhos. Golias, acreditava-se que ele media entre 2,20 m a 3,20 m.
E ele não era só a altura. Imagina só, a sua armadura pesava 60 quilos. É mais pesado que, por exemplo, um saco de cimento. E a ponta da sua lança era de 7 quilos de ferro puro, mais pesada que um botijão de gás. Contra esse monstro gigantesco, poderoso, surge quem? Davi, um adolescente com uma simples funda de pastor. Sabe o que é mais interessante? A armadura de Golias sozinha era mais pesada que o próprio Davi, mas aquele tiro de funda foi tão preciso que os cientistas calculam que a pedra atingiu 160 km por hora. Isso é mais rápido do que um carro na BR, por exemplo. É quase um carro de Fórmula 1. Essa velocidade pode derrubar inclusive um touro. Golias caiu como um prédio sendo demolido. Mas pensem comigo, se Golias aparecesse nos dias de hoje, onde que ele trabalharia? Ele seria um astro de esporte, um jogador de basquete, uma estrela de cinema, um limpador de janela de prédio? Me conta aí nos comentários. E essa história é a prova perfeita que nenhum gigante é grande demais quando nosso Deus está no controle. Mas cá pra nós, qual é o gigante que você, jovem, precisa enfrentar hoje? Então, pense aí, responda nos comentários e tchau, jovens! Diante de todas essas características descritas no texto, a afronta que Golias fez ao povo de Israel, nós podemos ver que o povo estava cedendo porque a sua fé não estava firmada em Deus. Um jovem totalmente despreparado, não tinha capacidade alguma, não tinha conhecimento sobre batalhas, nunca tinha enfrentado alguma guerra, mas por causa da sua confiança em Deus, ele superou todas as coisas. E todos os dias de nossas vidas vão vir tentações do diabo, afrontas, e ele quer que você ceda a todas elas. O diabo não se preocupa com quem já caiu, porque ela já está no pecado. Ele se preocupa com quem está firme, ele se preocupa com quem está firmado na igreja. Você, jovem que está assistindo essa aula, você busca a Deus e está preocupado para que você caia. Mas se você não viveu uma vida de santidade, Davi andava com Deus. Ele pastoreava as ovelhas, ele cantava louvores na presença de Saul e os espíritos malignos saíam. Ele tinha uma vida de intimidade. E é isso que faz a diferença. Porque Saul já não agradava mais o coração de Deus. Mas Davi, por ter uma vida de santidade, uma vida que busca a Deus, fez toda a diferença naquela luta que nenhum soldado pôde lutar porque tinha medo, recuou por conta da sua fraqueza espiritual. Eles estavam no mesmo local, tendo a mesma imagem à sua frente. O que fez Davi enxergar de diferente de todos aqueles outros soldados e até mesmo do rei que estava ali? O que levou ele a ver Golias como um oponente à sua altura? Ele confiou em Deus. Ali ele não viu nenhum obstáculo à sua frente porque ele sabia que Deus era com ele em todas as coisas. A Bíblia deixa uma promessa que Jesus estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós vamos ter os nossos Golias. Você não precisa olhar para aquilo que o diabo tem te oferecido. Você tem que olhar para Deus e ter fé de que Ele vai estar com você em todas as lutas. Ele vai te ajudar a vencer todas elas. Porque através do sacrifício dele na cruz, nós temos vitória a todas as guerras. Deus registra na Bíblia que se nós obedecermos, nós seremos abençoados, mas se nós desobedecermos, seremos amaldiçoados. A consequência do povo de Israel ter essa atitude de se acovardar diante do gigante estava relacionado à postura e às decisões do líder. Saul, ele teve posturas que desagradou a Deus. Isso influenciou diretamente no seu exército. Essa batalha, ela demonstra exatamente a queda de um rei, de um povo que estava desagradando a Deus. Com o exemplo de Saul, nós podemos ver a cada decisão errada que você toma, a cada ato de desobediência, te afasta da presença de Deus e te torna cada vez mais próximo e mais tendencioso a ceder ao pecado. Hoje a gente precisa pensar que a gente a carne é fraca, eu não consigo vencer isso, tá justificar porque a carne é fraca, porque é a natureza. Mas chegou a hora da gente amplificar a força do Espírito, começar a andar no Espírito. Porque Davi, ele só suportou e venceu aquela guerra porque ele estava andando no Espírito. A partir do momento que você começar a buscar a Deus, a força do Espírito Santo vai vir sobre você, Deus vai te capacitar e vai estar com você, te auxiliando em todas as coisas, nas suas fraquezas. Pode ter certeza que o mais interessado nisso é Deus, é o Espírito Santo. Então é só você dizer: Deus, eu tô aqui, por favor, me dá força, tô buscando. Com certeza ele vai te fortalecer, vai te despertar e você vai conseguir viver uma vida de santidade buscando cada vez mais a presença de Deus.
Paz, Senhor, jovens, nós estamos aqui com a Luana. Luana. Você tem tomado as decisões corretas de acordo com a vontade de Deus diante dos desafios da vida? Bom, eu sempre tento fazer isso, considerando que para isso nós precisamos do direcionamento da nossa liderança, nós precisamos estar constantemente lendo a palavra de Deus, que nos dá o direcionamento da verdade, que nos dá o direcionamento das melhores escolhas a serem feitas. Então eu busco ser constante nesses primeiros critérios, para assim poder ter bons resultados nas escolhas em relação à vida. Amém. Obrigada, Luana. Estamos aqui com o Patrick. Patrick. Você tem tomado as decisões corretas de acordo com a vontade de Deus diante dos desafios da vida? Verdadeiramente não. Eu ainda erro em alguns quesitos, mas eu procuro ser perfeito como Cristo foi. E quando eu começo a errar, o Espírito Santo começa a me incomodar e eu tento acertar novamente aquilo que eu estava fazendo. Amém. Obrigada, Patrick. Estamos aqui com o Luciano. Luciano. Você tem tomado as decisões corretas de acordo com a vontade de Deus diante dos desafios da vida? Bom, assim, na nossa vida, às vezes a gente fica confuso, sem saber o que fazer, o caminho que seguir, mas na nossa vida nós devemos sempre buscar, através do discernimento, orar a Deus, né, para que Ele possa nos dar as orientações, fazendo as nossas leituras devocionais, onde nós podemos adquirir muitos conhecimentos, né, para ter uma vida guiada dentro do que Deus pauta pra gente e saber tomar as decisões corretas pra nossa vida. Amém. Obrigada, Luciano. Nós vemos que Davi estava totalmente fora do contexto da batalha. O pai dele manda ele levar alimento para os seus irmãos. Os irmãos dele insultam ele, desprezam ele, falam que ele está sendo pretensioso, aproveitando a oportunidade. Mas aprove ao Senhor que ele chegasse naquele momento e ele visse o que estava acontecendo. E ele não aceita que o Deus de Israel fosse zombado como estava sendo. Ele rejeita o insulto que Golias e fala: como assim esse incircunciso está insultando o Deus de Israel? Enquanto todo o exército estava paralisado, amedrontado por causa daquele gigante, Davi ouve aquilo e ele decide que vai resolver essa questão. A diferença que a gente percebe nessa história é que aquele povo, o exército, inclusive seu rei que estava ali, estava acostumado a ouvir todas aquelas afrontas. Aquelas afrontas já vinham de dias, sendo repetida pela manhã, pela tarde, pela noite. E eles não estavam fazendo o que deveriam fazer, que era buscar o Senhor, pedir ajuda, clamar, como a Débora falou: eu tô aqui, Deus, onde o Senhor está? Nos ajude, nos capacite. Nós não aceitamos mais essas ofensas. Mas não, eles sentaram, se acomodaram, esperando o momento de serem declarados como perdedores e terem todas as suas vidas e famílias saqueadas e perder tudo. Davi não. Davi tinha uma vida de intimidade com Deus, um homem segundo o coração de Deus. Enquanto ele apacentava as ovelhas, quando vinha os gigantes, os desafios, ele orava e Deus dava estratégias para ele vencer, como venceu o leão, o urso e tantas outras coisas mais que a gente sabe que uma pessoa no trabalho, principalmente no campo, deve enfrentar, mas ele não temia. Os seus olhos estavam fitados em Deus. Então, quando ele chegou e ouviu, para ele aquilo ali soou como algo assim, impossível de ouvir, inaceitável. E aí ele: Senhor, como assim? Até quando vamos ficar nisso aqui? E aí ele foi pro campo de batalha se oferecer para entrar nessa batalha. E o que chama atenção, mesmo todo mundo sabendo que ele não era um soldado treinado, ele era um adolescente, muito jovem ainda, vai você então. E aí o rei fez o quê? Eu vou te emprestar a minha armadura. Porque Saul não confiava em Deus. Saul achava que a vitória viria através das suas forças. Ele quis moldar Davi de acordo com o que ele acreditava que era o certo para enfrentar uma batalha. Davi até experimentou, colocou a roupa, mas viu que não era aquilo. Porque os olhos dele permaneciam firmados em Cristo. E essa foi a diferença. E foi o que permitiu ele alcançar a vitória. Ele poderia ter usado qualquer tipo de instrumento para derrotar Golias. Na estratégia que o Espírito Santo deu a ele para vencer aquilo, foi pegar uma funda, 5 pedras e algo que ninguém esperava. Porque talvez se ele usasse uma espada, se ele usasse alguma coisa, foi a espada. Não, foi uma pedrinha. Foi uma pedrinha. O poder de Deus, com a coisa mais pequena que você usa, consegue derrotar os gigantes que surgem na nossa frente. Davi era um improvável. Aos olhos humanos, ele não tinha chance nenhuma. Tanto é que até o rei mesmo não acreditava muito. Mas depois ele cedeu porque ninguém se dispôs. Mas Davi, ele se coloca, ele não olha para o tamanho do gigante, ele olha para o tamanho do Deus dele. Tanto é que ele declara: Golias, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Então ele sabia o Deus que ele servia e o poder
poder desse Deus. Nós temos aqui um jovem diferenciado, um jovem que procurava fazer tudo com excelência. Ele não tinha medo, ele confiava em Deus. Como a Lu falou, ele estava acostumado a enfrentar já os gigantes no seu dia a dia, ele era um pastor de ovelhas, então isso tudo, essa experiência ajudou ele. Mas o que fez a diferença para ele derrotar esse gigante foi a confiança dele em Deus. Não foram as armas humanas que o rei ofereceu, mas foi a confiança, a dependência de Deus. Davi foi enfrentando outros desafios antes do gigante. Deus foi dando ali pra ele um urso, um leão, antes de chegar ao gigante. Pequenos desafios, porque ele era um menino. Então ele já via ali que Deus estava com ele. O menino não tinha força pra matar um urso, um leão sozinho. Então era Deus na vida de Davi. Ele sabia que Deus estava com ele. Então o gigante também não seria nada pra ele. Às vezes nós reclamamos de, ai meu Deus, tá muito difícil. Ai meu Deus, essa luta, não sei o quê. Mas Deus sabe o que você vai passar lá na frente. Então ele tá te preparando, te moldando, te dando armaduras pra você conseguir chegar àquele desafio e vencer pelo nome do Senhor. Embora Davi não tivesse a menor chance, nós aprendemos que o pouco com Deus é muito, o pequeno com Deus é grande, o improvável com Deus é aquele que vai vencer. Ou seja, as armas carnais não são maiores e mais poderosas do que as armas espirituais, que nós podemos tomar posse em Deus. Deus usa exatamente as coisas improváveis pra gente ter certeza que não fui eu, não foi você, não foi aquele objeto que foi usado, foi o poder de Deus sobre o improvável. Olá, jovens. Davi era um homem que confiava em Deus. Davi tinha uma fé firme no Senhor. Essa fé não é só demonstrada pelo fato de Davi ter vencido o leão, vencido o urso e vencido Golias. Nós confundimos as experiências como um ato de fé e esquecemos de que é o nosso relacionamento com Deus que produz essa fé. Ou seja, a forma como a gente vive em tudo quanto a gente faz, pensa e age é motivada por essa fé extraordinária. Embora a gente possa operar alguma obra do poder do Espírito Santo em que a fé atua em dado momento, mas essa fé não é uma expressão separada de uma vida constante de entrega e confiança em Deus. Não há nada na minha vida que eu tenha decidido em que a fé não tenha interagido com a minha decisão. Tudo o que eu faço, e normalmente tudo que eu faço está associado ao ministério, exige de mim uma fé sem igual. Ou seja, eu preciso ter um relacionamento pessoal com Jesus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo o tempo todo para tomar uma decisão sempre motivada pela fé. Esse é o alvo de cada um de nós. Prosseguindo então para o último tópico, jovens, vamos entender como que o jovem cristão enfrenta essas lutas no seu dia a dia. Primeiro ponto aqui, o relativismo moral e religioso. O que é o relativismo? Relativismo é uma ideologia, um pensamento de que cada um tem uma verdade. Depende do seu ponto de vista, isso aqui é uma caneca. Para mim é um copo. Do meu ponto de vista, isso aqui é um balde. É branco, é preto? Não, você vai falar é cinza. Enfim, então o relativismo faz com que as verdades absolutas de Deus sejam desconstruídas ou fragilizadas. Então nós precisamos tomar cuidado com esses conceitos que vão minando. Às vezes ele não vai trocar todo o sentido, mas ele vai fazer mudanças sutis. Igual eu tive recentemente líderes religiosos falando sobre a atualização da Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso vai minando aos poucos a nossa vida. Temos que sempre ter em mente que a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia ela não muda. Ela vai permanecer para sempre. Enquanto a igreja estiver sobre a terra, ela vai permanecer, porque a palavra de Deus, ela é para sempre. Não vai mudar nem um tio. E a Bíblia até fala sobre isso, que aí daquele que mudar. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Tudo que está na Bíblia vai se cumprir. E aí, qual é o desafio do jovem hoje? O jovem, ele trabalha, ele vai para a escola, ele vai para a faculdade, e lá ele encontra outros jovens com outra visão, com outro pensamento, que acredita que a Bíblia está ultrapassada, que acredita que não tem nada a ver, porque é relativo. Ah, depende, né? Só uma vez não tem problema. A Bíblia não faz nenhuma concessão
exceção. A Bíblia não diz que não existe categoria de pecado. Pecado grande, pequeno, médio. De acordo com esse aqui vai ser a pena. Não. Na vida secular, quando a pessoa comete algum delito, algum crime, ele vai ser julgado e vai ter um peso de acordo com o que ele fez. Mas na Bíblia não. Pecou, pecou. Não importa se roubando uma borracha ou um banco. É roubo. A classificação é a mesma. Então o jovem precisa estar buscando no Senhor para ser fortalecido, para não se deixar levar e ser influenciado, e sim influenciar. Porque a ideia do relativismo é justamente isso. É ir minando. Não vai vir com algo ruim. Não vai vir falando para você que, se você fizer isso, você vai ficar feia, você vai morrer. Não. Você vai ter mais liberdade, igual a droga. Você usa, você vai ter uma vibe, você fica mais leve. E a pessoa vai experimentar. Você merece ser feliz. Acreditando naquilo ali. Só que é um buraco sem fundo. Uma coisa que puxa a outra, e quando pensa que não, já não tem volta. Importância fazer o devocional todos os dias. Como que você vai saber se o que seus colegas estão falando é realmente verdade? Será que você tem andado com pessoas que pregam a verdade para você ter certeza ali no seu coração de que o que seus colegas falar vai ser uma verdade ou vai ser uma mentira? Você vai ter isso consolidado no seu coração para você conseguir vencer todas essas acusações que vão vir para você todos os dias? Existe um texto bíblico em 1 Pedro 5:8, fala: sede sóbrios, porque o diabo está ao vosso derredor, bramando como leão a quem possa tragar. O diabo está ao derredor. Quem está ao nosso redor são os anjos de Deus, que acampam ao nosso redor. Quando fala como leão, na Bíblia nós conhecemos que o leão da tribo de Judá é Jesus. E essa palavra como é como se o diabo estivesse lançando algo na nossa mente, fazendo com que nós venhamos confundir a voz da nossa mente achando que é de Deus. Nós temos que ter cuidado para que a voz do nosso coração não seja mais alta do que a voz do Espírito Santo. Outro gigante, jovens, que todos nós enfrentamos na atualidade é o mundo virtual. Todos nós precisamos ter muito cuidado, porque as redes sociais, elas têm muitas armadilhas. Se você quer ver hipocrisia, se você quer ver inveja, se você quer ver mentiras, está lá na rede social. São pouquíssimas coisas que de fato representam a verdade do que as pessoas estão mostrando. Pessoas ali dissimulam, as pessoas ali disputam, tenta desqualificar o outro, tenta se exibir. É uma vitrine. Pessoas estão se vendendo. Então, o que você está postando? O que você está curtindo? Quem você está curtindo? Quem você segue? Nosso pastor tem dito que, com base na palavra de Deus, se você está seguindo uma pessoa que está desonrando a Deus, uma pessoa que odeia o evangelho, que blasfema contra Deus, você está sendo participante. O mundo virtual, ele também tem outros problemas. Um recorte da realidade. Uma parte daquilo que eu quero mostrar. Às vezes você olha ali, tem uma pessoa sorrindo, ela sorriu pra foto, posou pra foto. Terminou aquilo ali, já tá deprimida, tá ali comparando. O que acontece? Os jovens não estão preparados para lidar com isso. As pessoas estão do lado de lá fazendo aquilo ali com filtros. Às vezes pegou uma imagem que nem é do momento, pegou de algum dia e colocou ali. Ou está fazendo propaganda de algo que nem ela mesma acredita, mas ela tem que vender algo. E a pessoa que está do outro lado, procurando, vendo, quem procura acha. E vai achar aquilo que não está preparada para lidar. Poxa, mas fulano faz isso, viaja, os pais levam para passear e eu nada. Mas peraí, será que aquilo acontece mesmo? Será que aquela família que está passeando é uma família feliz? É uma família que realmente representa tudo que está ali na foto? Não, foi posado, foi montado. O que era a privacidade antigamente, hoje deu espaço a uma superexposição. A pessoa vai à padaria. Se for olhar, passa o dia todo naquilo ali. Todos esses programas e aplicativos, eles foram preparados para que a pessoa passe ali horas e não se sinta cansado, nem entediado. Quando tá ali um tempo, daqui a pouco, gente, já passou meia hora que eu tô aqui, e depois você fala, não tive tempo de fazer nada. A gente observa isso quando você deixa uma criança assistindo um filme na televisão, um desenho no celular. Enquanto está assistindo, não tem fome, não tem sede, não reclama cansaço, não reclama nada. Quando desliga, fica irritado, toda hora vem pedir alguma coisa. Rebelde. Por quê? Rebelde. O cérebro ficou ali super estimulado. E as redes sociais, elas têm hoje criado uma falsa felicidade, uma falsa realização. E a nossa felicidade, ela só está em um, que é Cristo. Nós devemos estar contentes com aquilo que Deus tem para nós. Cuidado com o que você está postando, cuidado com o que você está curtindo e quanto tempo você está gastando nisso. Use isso para a glória de Deus. Use isso para edificar a vida de outros, para divulgar o reino de Deus. É importante que a gente tome cuidado com as redes sociais. E agora, caminhando para o final, um tema extremamente importante também sobre a banalização da sexualidade. Paz do Senhor, eu tenho uma pergunta. Sexo antes do casamento é pecado?
Sim. 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 A palavra de Deus é muito clara, jovens, em dizer que antes do casamento não pode ter relação sexual. É classificado como fornicação ou imoralidade sexual. O sexo é abençoado por Deus, foi criado por Deus para que seja desfrutado na cerca do casamento, do matrimônio. Portanto, você vai poder desfrutar do sexo bíblico puro no casamento com a pessoa que Deus concedeu a você para ser seu cônjuge. Não caia nessa cilada. Às vezes, o casal de namorado tá lá, começa a acariciar e toque, isso e aquilo. Aí o rapaz diz que ama e daqui a pouco quer, faz uma proposta de dormir junto, a moça cede, tem relação, engravida. Quando ela chega para falar com ele, que ele fala: não, eu não tenho nada a ver com isso não, tchau. Por que que tem essa atitude? Porque isso não é amor, isso é fruto da lascívia. A lascívia é um comportamento, é um pecado onde a pessoa usa o outro para poder satisfazer os seus desejos. Então, quando um rapaz pressiona uma moça para ela provar que ama ele, tendo relação sexual, isso é a mais pura mentira do diabo. Não ceda isso. Por isso que aqui na igreja nós temos a corte. Os pastores abençoam e acompanham os jovens que decidem obedecer e seguir a corte, que é quando o pai da moça autoriza o rapaz a cortejar a filha dele. Isso é acompanhado com a bênção dos pais. Eles oram, não tem contato físico, tem ali o que? Conversa, oração, todo um processo que vai gerar um conhecimento um do outro de forma saudável, sem ser levado pela emoção. Nesse tempo é mais a razão do que a emoção. E com oração, que até rima. E a maior prova de que isso não é amor é que você tá pedindo pra essa pessoa pecar, você tá pedindo pra ela fazer algo que vai marcar a vida dela, que vai levá-la para o inferno. Então, que amor é esse? A corte, ela protege. Então, jovem, às vezes vai falar assim, mas você já é casada, não sabe o que a gente passa. Claro que eu sei. Eu também fui solteira, eu também passei por tudo que vocês estão passando. Mas o que vale a pena é ficar com a verdade da Bíblia, a verdade da palavra de Deus. E a corte, ela protege o coração, protege a alma, vai evitar daquelas dores, vai evitar que laços de alma sejam feitos, que fique ali marcado e depois vem a dor. E tem mais, se você, moça ou rapaz, teve uma experiência de uma relação sexual antes do casamento, Lu, mas eu perdi a minha virgindade. A virgindade é algo físico que não se recupera. Porém, em Deus, em Jesus, tudo se faz novo. É lógico que a parte física não vai voltar a ser o que era, mas a pureza, ela pode ser totalmente restaurada. Porque existem pessoas que são virgens e não são puras. São coisas completamente diferentes. Então, se você teve essa experiência, não fique triste, não fique desesperado. Se arrependa e aproveite o dia de hoje e converse com o Senhor, ore, e Deus vai estar restaurando a sua pureza. Porque o nosso Deus é o Deus que faz tudo novo. Todas as pessoas que usam a pornografia para satisfazer os seus desejos, ela está enredando num caminho, numa teia que ela dificilmente vai conseguir se livrar. A pornografia, ela cria imagens na mente que pode levar décadas para ser apagada. A pornografia, ela cria uma dependência física, emocional e até biológica. Há estudos que relatam que uma pessoa que é viciada em pornografia pode ter perda de memória, pode ter até mesmo disfunções sexuais. Isso pode comprometer até mesmo num futuro com a pessoa que ela fosse relacionar no casamento, ela ter problemas na relação porque é fruto da pornografia. Quando você consome a pornografia, você está criando um ídolo, porque todo esse conteúdo ele vai sendo registrado e isso passa, essas imagens, essa prática, ela passa a se tornar um ídolo para você. Então, aí um outro pecado associado ao pecado da impureza sexual, idolatria. Então, tá vendo que uma coisa vai puxando a outra? Então, se você está sendo derrotado por esse gigante, você precisa, no nome de Jesus, se arrepender, confessar e ser liberto. Amém? E continuar lutando todos os dias. Então, pornografia é pecado sim. E associado à pornografia está a masturbação, que é também uma forma da pessoa, é um alto prazer, vamos dizer assim, buscar se satisfazer. E não é algo que é puro e que é lícito. A palavra de Deus, ela condena isso. E você não precisa disso, jovem, para você buscar alegria, prazer e felicidade. Guarde a sua realização sexual pro casamento. E é possível sim você viver sem consumir pornografia, que traz grandes males. É possível sim você viver sem se masturbar, porque isso vai trazer prejuízos, muitas vezes irreparáveis. Para vocês terem uma ideia, no meio dos cristãos, há uma pesquisa do Instituto Barna, diz que a cada 10 homens, 8 já consumiram ou tiveram contato com pornografia. Então, é um gigante
enorme. É algo que afronta, eu sei, vocês todos os dias, mas vocês precisam vencer isso no poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. Esse grande gigante só pode ser vencido como Davi fez com Golias, na fé, na perseverança e na confiança de que em Deus a gente pode todas as coisas. A pergunta de hoje é: quais são as consequências desse ato? O mundo espiritual ele é regido por legalidade que nós damos. Todos os atos que nós temos abrem portas para que o diabo possa entrar. As consequências são devastadoras, como por exemplo uma gravidez indesejada, uma doença após a relação sexual, pode afetar a área emocional. A pessoa pode ser frustrada no relacionamento. Aquela pessoa ter engravidado e o homem rejeitar aquilo, não assumir a responsabilidade. Então ali entra a depressão, abre várias portas, diversas portas para o diabo entrar e atuar na vida da pessoa. Fora a dependência emocional também, depois que você se relaciona com outra pessoa, você cria ali uma dependência daquela pessoa. Também a culpa que você vai estar dando uma brecha ali para toda vez que você tentar sair daquilo, para toda vez que você tentar voltar à presença de Deus, se arrepender, o diabo vai estar lá na sua cabeça. Não, mas você foi lá e errou daquela vez. Você se acha mesmo digno de entrar na presença de Deus novamente? Se isso aconteceu com você, não ceda a essas coisas que o diabo vai tentar colocar na sua cabeça. Há sempre misericórdia, há sempre o perdão. Se arrependa e busque novamente a Deus. Um outro aspecto também, uma consequência, é que quando a pessoa tem a relação com outra, há ali um pacto de sangue, os laços de almas. As pessoas, elas saem literalmente um com a parte do outro. Ela vai carregar problemas emocionais, vai carregar espíritos ruins que a pessoa possa ter, e isso vai trazer um peso muito grande. Só o sangue de Jesus para poder resolver e sanar esse tipo de problema, mas são consequências que pesam muito na vida da pessoa. E é um problema que, quando talvez acontece uma gravidez indesejada, a criança sai com os problemas dos pais. Sim. E aquilo vai passando de geração em geração. E para quebrar isso é muita oração, é muito jejum. Mas as pessoas saem machucadas e talvez elas não tenham nem força mais para buscar a Deus e consertar esse erro que elas tiveram. Outra coisa também é que não é só de uma pessoa. Vai que aquele rapaz que você se envolveu já se envolveu com 5 moças lá atrás. Sim. Então, assim, você vai estar carregando dele e das outras 5 pessoas que ele tá carregando também. Jovens, quantos gigantes temos para vencer? Quantas coisas aparecem no nosso dia a dia? Mas uma coisa é certa, vale a pena se guardar para o casamento. Espere o tempo que for necessário. Deus tem sempre o melhor, Ele está reservando o melhor para você. Não se preocupe se as pessoas ao seu redor vão dizer que você tá ficando velha, já passou do tempo, Jesus vai voltar e você nem casou, e para que você tá guardando isso? Você tá guardando pro tempo certo e pra pessoa certa. Vale a pena esperar. Agora chegou o momento de glorificarmos a Deus com as nossas ofertas. Você pode estar ofertando pelo Pix, pelo PicPay, pelas contas bancárias que vão estar aparecendo aí na sua tela. Você também pode estar participando do nosso projeto 1000 Valentes para comprar esse templo maravilhoso que tem abençoado a vida de todos nós. Quero silêncio, vem sobre as montanhas, vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. Aqui eu venço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. É no lugar de oração. Aqui eu venço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. Aqui eu venço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. Aqui eu venço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. Quero silêncio, vem sobre as montanhas,
Destrói o que impede o amor por trás dessa face. Destrói o que impede o amor. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da lição de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: o que o desafio de Davi com Golias representa para nós cristãos nos dias de hoje? Alternativa A, as dificuldades cotidianas. Alternativa B, problema nos nossos lares. Alternativa C, a guerra espiritual entre nós e o mundo. Ou alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, acabou nosso tempo. A resposta correta com certeza é a alternativa C, a guerra espiritual entre nós e o mundo. Segunda pergunta: qual arma podemos usar para vencer os nossos Golias? Alternativa A, sempre estamos preparados para uma guerra. Alternativa B, estamos cercados de pessoas fortes. Alternativa C, estamos sempre vigilantes. Ou alternativa D, buscar e confiar sempre no poder de Deus. Vamos lá, responde aí. Muito bem, olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se vocês puderem, alternativa C, estamos sempre vigilantes, meus parabéns, você errou. Porque na verdade a resposta correta é a alternativa D de Deus, buscar e confiar sempre no poder de Deus. Terceira pergunta: de acordo com a lição, qual é um dos maiores desafios enfrentados pelos jovens nos dias atuais? Alternativa A, a vida constante de jejum e oração. Alternativa B, saber lidar com a tecnologia e redes sociais. Alternativa C, a santificação no relacionamento. Ou alternativa D, nenhuma das alternativas. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat e tenham lotado com a letra B, que é a resposta correta. Saber lidar com a tecnologia e redes sociais. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte: de acordo com a lição, qual das criações divinas tem sido distorcidas e banalizadas? Alternativa A, os papéis do homem e da mulher. Alternativa B, a criação dos filhos. Alternativa C, o casamento. Ou alternativa D, a sexualidade. Bom, para finalizar, vamos aí, tempo na tela. Muito bem, acabou nosso tempo e a resposta certa dessa última pergunta, se você responder a alternativa D, a sexualidade, meus parabéns, você acertou. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham respondido cada uma das perguntas e também tenham compreendido um pouco mais o conteúdo da aula de hoje. É isso, fiquem na paz e tchau! Lição preciosa, espero que tenha sido edificante para a sua vida e você coloque em prática e compartilhe, transmita isso para outras pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas. Deixar uma frase: a verdadeira força vem do Senhor. Confie em Deus e jamais serás envergonhado. Então vamos orar para encerrar a nossa aula. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo precioso que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, por nos ajudar a enfrentar os nossos gigantes. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, ó Deus, e dê-nos força, Senhor, para vencer as nossas batalhas diárias. Abençoe cada um, ó Deus, que assistiu e assistirá essa aula, que eles possam, ó Deus, ser fortalecidos no Senhor e vencer cada uma dessas batalhas e perseverar até o fim. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, jovens. Deus abençoe. Tchau. Tchau.